Olá a todos, meu nome é Mariana e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado Autoetnografia como ferramenta de reflexão na elaboração de um material didático de PLE. Os meus objetivos com essa apresentação é primeiro explicar como que a autoetnografia tem sido usada no ensino de línguas estrangeiras e também apresentar algumas reflexões que eu tive sobre o processo de elaboração de material de português como língua estrangeira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da minha pesquisa, vou falar brevemente o que é autoetnografia, falar sobre autoetnografia no ensino de línguas e algumas reflexões sobre que eu tive sobre a elaboração de materiais. Então, primeiramente, essa é um trabalho que eu tenho desenvolvido na minha pesquisa de doutorado. Então, eu sou aluna do PPGEL, na Universidade Federal de Uberlândia. A minha orientadora é a professora doutora Simone Hashiguchi. E nessa pesquisa, nós decidimos elaborar um recurso educacional aberto. Para quem talvez não esteja familiarizado com esse termo, em inglês é OER, Open Educational Resource, que significa qualquer material de ensino, de aprendizagem que é elaborado e licenciado para ser com acesso gratuito. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a ele, e é um material que tem uma licença que permite que ele seja readaptado. Então, qualquer pessoa teria acesso e poderia pegar esse material, usar e transformar. Então, nós decidimos montar um recurso educacional aberto para ser um material de mais fácil acesso que esteja disponível na internet. Então, esse é o material para um curso de PLE, de português como língua estrangeira, e seria, inicialmente, nós tivemos o objetivo de montar um material que fosse focado na escrita acadêmica. E para essa pesquisa, eu usei a autoetnografia como metodologia. Para a coleta de dados, eu usei diários de campo. Então, durante o processo de elaboração, eu fui escrevendo um diário durante as reuniões que eu tive com a minha orientadora também e com a equipe, e também eu carreguei esse caderno comigo, então sempre que eu tive algumas reflexões ou insights, eu anotava. E depois eu peguei essas anotações dos meus diários e comecei a expandir e refletir sobre elas no meu trabalho. E também considerei artefatos culturais, que foram poemas que eu escrevi, música, fotos. Então, tudo isso eu considerei que eram artefatos culturais e também usei como dados para análise. Eu considero que é uma pesquisa que se enquadra na linguística aplicada. Então, a linguística aplicada, que de acordo com esses autores, é uma linguística interdisciplinar, transdisciplinar e transgressiva também. É uma linguística aplicada crítica. E utilizei também no meu referencial teórico autores que seguem o pensamento decolonial. Então, até mesmo na proposta desse material didático, nós questionamos muito o conceito de língua. E também tem uma proposta que segue valores
falando, né, da proposta do material, a gente pensou em considerar valores de democracia e de sustentabilidade também. Bom, então o que é autoetnografia? É um método de pesquisa qualitativa em que o observador é participante e observador. E na autoetnografia, a experiência pessoal ela é uma fonte de dados. Ela combina elementos da etnografia e da narrativa pessoal para explorar e compreender as suas experiências individuais em um determinado contexto. Por isso que é interessante você usar o diário, né, artefatos culturais. Existe também a autoetnografia colaborativa, em que você considera não só as suas experiências, mas as experiências de outras pessoas e como que elas impactam a sua própria experiência individual. E é um método que tem sido usado em áreas como antropologia, sociologia, estudos culturais e educação, até na linguística aplicada, vou falar um pouquinho mais para frente, para questionar questões, para analisar questões de identidade, subjetividade, cultura, poder, entre outros. Então, a gente percebe que muitos pesquisadores eles se referem à autoetnografia tanto quanto método quanto abordagem. Então, só para explicar que aqui eu entendo que a autoetnografia ela é um método, pelo menos na minha pesquisa, porque ela se refere a uma estratégia, né, específica que eu usei para coletar os dados. Ok. E eu percebo que é um método que ainda não é completamente aceito na academia. Tem ainda muitas críticas à questão de validade, legitimidade como método, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas estão usando, né, em suas pesquisas de mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, o Pardo e o Ono, eles falam que, né, agora voltado mais especificamente para o ensino de línguas, eles falam que a autoetnografia é interessante, né, uma proposta interessante, porque as reflexões críticas que emergem dessas análises, elas podem incentivar transformações nas práticas de ensino e aprendizagem. Então, eles partem da ideia de que você só consegue modificar as suas práticas de ensino, né? Se você consegue identificar o que você está fazendo e refletir sobre isso. Então, não tem como você mudar sem passar por esse processo de reflexão. E também é um método que permite que os professores questionem suas posições teóricas e também as posições teóricas que são dominantes, né, e os paradigmas hegemônicos. E a Lapadat fala que como você questiona essas teorias dominantes, você pode promover isso, de certa forma, é uma forma de promover a justiça social. E essas são algumas pesquisas de autores que usam a autoetnografia no ensino de línguas. Então, eles usaram, né, durante a elaboração de material, são teses de doutorado, né, artigos, dissertações, e então na elaboração de material, ensino de PLE também, e sobre o multiletramento também. Então eu não vou falar especificamente de cada uma delas, por causa do tempo, do limite do tempo, mas caso você se interesse por ler trabalhos autoetnográficos, eu sugiro
esses aqui. Eu recomendo esses aqui. Então, vou falar agora um pouquinho sobre as reflexões que eu tive durante o processo de elaboração desse material de PLE, né? Então, essas são algumas das reflexões. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi como lidar com os estereótipos, né? Então, quando a gente fala de cultura, qual que é o lugar da cultura? Essas foram algumas perguntas que eu tive. Então, no livro didático, onde que eu coloco? Eu deixo uma seção do livro para cultura ou eu deixo meio que implícito nos exemplos o que que é cultura? Quando eu falo em cultura brasileira, por exemplo, né? É muito difícil você se referir à cultura do país sem recorrer aos estereótipos. Então, eu tive um pouco de dificuldade de estabelecer isso, porque a nossa cultura, né, é diversa, assim como de qualquer outro país. Então, eu ficava pensando como lidar, como falar de cultura do Brasil sem reforçar estereótipos. Então, isso às vezes é uma coisa que nós criticamos muito em outros materiais, né? Quando a gente ocupa o lugar de analista, que a gente está avaliando, avaliador de material. Mas quando você é a pessoa que está fazendo o material, né? Você percebe que você tem que fazer algumas escolhas e, e que isso impacta na forma que a sua cultura vai ser interpretada pelo estudante, pela pessoa que estiver vendo seu material. Outra questão também foram de variedades e sotaques. Então, acho que inicialmente, né, a gente tem ali o desejo de abranger todos os sotaques, mas não dá, porque o material é limitado. Então, quão específico que esse material deve ser? E por se tratar também de material de português, uma dúvida era: eu trago só português brasileiro ou português falado em outros países também? Então, são questões que, né, foram algumas coisas que eu tive um pouco de dificuldade, e como o material ainda não foi finalizado, minha pesquisa ainda não está concluída, são questões que eu ainda estou trabalhando no material. E outra coisa também foi perceber que é muito comum a gente reproduzir, se espelhar nos materiais famosos, né, de outras línguas. No caso, eu pensava, como eu sou professora de inglês também, eu pensava muito em seguir o material de inglês. Então, os materiais, né, que a gente chama dessas grandes editoras, que são materiais já padronizados, que eles seguem uma estrutura, e que são materiais que refletem uma homogeneidade e um monolinguismo, mas que acabam desconsiderando realidades e comunidades multilingües, que pode ser uma realidade dos nossos alunos. Então, o Mota fala que a autoetnografia ela é pertinente ao processo de produção de material didático, justamente por isso, né, também, porque você consegue refletir sobre as suas escolha de estrutura do material, escolha de conteúdo, e também identificar as teorias que norteiam o material. Então, uma coisa que eu percebi também, né, participei de várias disciplinas de sociolinguística, a gente fala sobre sotaque, sobre variedade, né, um monte de questão. Mas na hora que você vai aplicar isso, que você vai montar material, é difícil fugir do que já está padronizado. Então, é um conflito que surge em quem está elaborando.
Então, eu concluo que o processo de produção de material, ele permite o encontro com a nossa própria cultura, né? Na cultura da pessoa que está montando, porque você tem que refletir sobre o que é a cultura brasileira, o que não é, o que vai entrar no material, o que não vai entrar. E isso acaba desencadeando deslocamentos, conflitos em nós mesmos, porque desafia concepções previamente estabelecidas. Então você passa a perceber identificar uns conflitos sobre a sua própria cultura que antes você não tinha. Pelo menos essa tem sido a minha experiência, né? Então eu acredito que o material ele torna-se ele permite um processo em que você analisa e molda uma narrativa sobre quem você é e decide o que você quer manter ou remover dessa narrativa que marca as nossas múltiplas identidades. Então, eu coloco aqui no plural porque eu entendo que nós temos mais de uma, né? Não somente uma. Então, é isso a minha apresentação. Obrigada se você assistiu até o final. Caso você tenha dúvidas, perguntas, ou quer falar comigo, ou deseja que eu envie os slides, não sei, alguma coisa, você pode entrar em contato com esse e-mail. Muito obrigada. Até mais.